nessa manhã eu quero falar sobre coração endurecido. Poderia chamar de coração de pedra, de titânio, de concreto, de poste. Poderia te chamar de qualquer coisa. Mas eu quero falar sobre coração endurecido para algumas situações que nós passamos em nossa vida. Amém? E a gente andando de tempos em tempos e aprendendo de tempos em tempos, e nós vamos passando por provações e vamos passando por provações, mas existem algumas provas em nossas vidas que parece que nós não saímos dela nunca. Parece que vira e mexe nós estamos no meio da mesma prova, a mesma prova. E eu estava perguntando para Deus, para o Espírito Santo de Deus, o porquê que nós passamos por tantas provas e o porquê que na maioria das vezes nós olhamos para uma situação e essa situação é como se fosse um balanço de menino, que você põe o menino, balança, ele vai e vem, vai, você empurra de novo e vem, vai, você empurra de novo e vem, e vira e mexe, nós somos acometidos de passar pela mesma situação. E eu fiz uma pergunta para Deus: Deus, por que todas as vezes a mesma situação tem assolado os meus dias e tem trago tanta dificuldade, tanta resistência no meu coração em resolver essa situação? Por que eu estou dizendo resistência no meu coração para resolver essa situação? A palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte, que Deus nos fez um pedido, que eu me convertesse, que eu não. Deus disse: se tiver que guardar alguma coisa, guarde, pois, o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não é isso que a palavra diz? Mas por que Deus foi falar diretamente do coração? Quando nós lemos no livro de Provérbios, nós vamos entender que o coração do homem é a terra que ninguém pisa. Nós vamos ler que o coração do homem é enganoso. E quando Deus está falando que o coração do homem é terra que ninguém pisa, o coração do homem é enganoso, Deus não está falando desse músculo. Não. Deus está falando das intenções, das motivações, das emoções, de tudo aquilo que vai sendo armazenado na nossa vida e que nós vamos tomando isso como princípios da nossa caminhada. Princípios básicos da nossa caminhada, como se a gente tivesse um posicionamento e nós não pudéssemos abrir mão desse posicionamento em nenhum minuto. Não, eu aprendi esse posicionamento, eu ando nesse posicionamento a minha vida cristã inteira, então eu não mudo. Querido, se você não muda, você tem um coração duro. Quantas e quantas situações eu estava fechado numa situação, recebi uma palavra muito dura da minha esposa, porque as palavras dela para mim são duras, porque ela só fala as coisas que eu estou errado. E é difícil ouvir as coisas que você está errado. É complicado ouvir isso quando você está com uma opinião formada e a sua esposa vem: peraí, você está achando que você é quem? Você fala sobre isso, você fala e agora você vai agir dessa forma? Queridos, me dá vontade de beijar ela todinha. Já imaginou, né? Já imaginou qual que é a minha vontade? Né? E as palavras delas são muito duras. Por que são muito duras? Porque estão muito próximas de mim. É a pessoa mais próxima da minha vida na face da terra. É a pessoa mais próxima. É a pessoa em que eu amo na face da terra. Estou fazendo uma declaração de amor. Hã? Amém. Amém. Queridos, quando Judas foi trair Jesus, Jesus, ao invés de chamar de traidor, o chamou de amigo. Mas você acha que aquela palavra de Jesus, amigo, pode fazer aquilo que você veio fazer? Você acha que Jesus, como homem, sendo 100% homem e 100% Deus, não estava com o coração magoado com Judas?
Por que ele poderia ficar com o coração magoado com Judas? Ele era Deus, mas ele veio em forma de homem, abriu mão, não usurpou o direito de ser Deus, mas veio como homem para sofrer todas as aflições e passar por todas as coisas que o homem passava. Não é assim? Se ele veio passar por todas as coisas, ele também sentia magoado. Ele me feriu e eu fiquei magoado. Claro que ele se sentia magoado. E eu imagino que quando ele falou para Judas: amigo, faça o que veio fazer, beije a minha face. Eu imagino que o coração dele também estava doendo, porque ele era homem, apesar de ser 100% Deus. Amém, pastor Israel? E naturalmente, essas pessoas que estão mais próximas, por que eu estou dando esse exemplo? Porque essas pessoas que estão mais próximas de nós, elas nos falam coisas que vêm diretamente ao encontro do nosso coração. E essas 2 últimas semanas, eu tomei uma surra do Espírito Santo de Deus, por palavras que ele levantou minha esposa para falar comigo, e que eu achei que ela estava me agredindo na hora, e eu fiquei com vontade de beijá-la todinha. Mas acontece, queridos, que era o Espírito Santo de Deus trazendo à minha memória tudo aquilo que eu tinha dito, e como eu disse, eu precisava cumprir, porque a minha palavra foi empenhada, foi proferida. E por que essa palavra veio de uma pessoa tão próxima? Para eu entender que o Espírito Santo de Deus também é muito próximo de mim. O Espírito Santo de Deus vai se materializar e vai falar comigo? Não, ele vai usar pessoas. Eu fiz algumas perguntas para Deus. Eu falei: Deus, nós ouvimos que o deserto não é lugar de permanecer, é só de passagem. Nós ouvimos que o deserto é a escola do Senhor. Por que todo ano a gente toma bomba e repete o ano de novo? Se nós somos o filho, se nós somos filhos e temos o melhor professor do mundo, que é o Senhor, por que se o deserto é sua escola, por que é que eu vou para a sua escola, que eu entro numa provação, que eu passo por um deserto, por uma dificuldade, e ao invés de eu vencer o deserto como eu deveria vencer, eu me perco no deserto? Tomo bomba na escola do Senhor. Se o professor é o Espírito Santo de Deus, e se eu sou o filho predileto, Deus não tem filhos prediletos, mas Ele olha para mim e para você com muito amor. E esse predileto que eu estou dizendo é sobre o amor. Eu não estou falando sobre uma escolha. Eu amo mais aquele do que aquele. Poderia usar qualquer outra palavra. E eu cheguei na conclusão, orando e buscando do Senhor, sobre a questão do nosso coração. O coração que anda endurecido para algumas questões das nossas vidas. Agora há pouco, conversava com um jovem, e ele me contando uma situação de adversidade entre família, e eu falando para ele tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus permitia que eu falasse. E eu estava falando para ele o seguinte: a única pessoa capaz de mudar toda essa situação de desavença dentro da tua casa é você. É você. E ele olhou para mim: porém, e colocou uma série de obstáculos para justificar o porquê que ele não poderia resolver aquela situação. E eu disse para ele: quem está sendo exposto à luz da palavra? É você ou é ele? Ele disse: sou eu. Então está respondido. Porque quanto mais eu me aproximo da luz, e quando eu digo de luz, eu estou falando sobre o conhecimento de quem
do caráter de Deus e de quem é Deus e de como Ele me fez, segundo a sua imagem e semelhança, quanto mais eu me aproximo da luz, do conhecimento de Deus, as trevas têm que sair. As trevas têm que sair. E eu queria ler esse texto de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 7, a partir do versículo 7. Todo mundo já achou? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Vou repetir, versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Amém, queridos? Gente, quando eu li esse texto, meu coração borbulhou. Meu espírito saltou, meus olhos encheram d'água. Eu falei: Senhor, que texto riquíssimo em direcionamento para a sua igreja, Pai, de uma palavra de direcionamento, uma palavra, Pai, que traz direção para a sua igreja, segundo aquilo que devemos andar. E quando a gente olha sobre todo esse texto, você não precisa ler, eu quero que você preste atenção. Logo lá no versículo 10, ele vai falar sobre um coração errante. Por que eu escolhi essa palavra de coração errante? É aquele que constantemente volta aos mesmos erros e aos mesmos caminhos. Queridos, quando eu digo errante, eu estou dizendo aquele que na verdade, na profundidade, não conhece os caminhos de Deus. Ouve, escuta, aprende sobre os caminhos, mas não pratica a sua caminhada e a sua vida no caminho. Queridos, existe uma diferença em subir alguém nesse altar e falar a Bíblia todinha e não caminhar segundo aquilo que ela está falando. Não caminhar. Por isso eu acho que eu tenho pedido ao Senhor para me dar pequenas porções diárias, para que os meus passos possam alcançar a velocidade, a grandiosidade, o esplendor de todas as revelações contidas nesse livro, que é o manual, é o meu manual, é o seu manual. Deus, me dá porções pequenas das suas revelações. Eu não quero grandes revelações, eu quero porções pequenas, porque os meus passos, o meu entendimento, a minha caminhada, as minhas dificuldades, elas precisam acompanhar
a grandiosidade de tudo que está sendo ensinado nessa palavra. Logo no versículo 12, a palavra de Deus vai falar sobre os corações incrédulos. Incrédulos. Queridos, eu vou ler mais um texto depois desse. Vai falar sobre os corações incrédulos. Sabe o que é incredulidade? É a única situação que não pode haver manifestação de milagre. Não tem como. Sabe aquelas vezes que nós vamos orar e nós oramos e nós falamos assim, como é que nós oramos e nós falamos assim, tomara que Deus opere, queridos, nem nós que estamos orando, nós estamos crendo naquilo que nós estamos fazendo. Eu vou orar aqui, tomara que Deus opere, seja o que Deus quiser. Queridos, nós não estamos acreditando nem naquilo que nós estamos proferindo. Nós não estamos acreditando. Por que é que pessoas são curadas e são restauradas na oração e na palavra e são saradas? Porque essas pessoas o fazem crendo que essa palavra primeiro sarou, curou, transformou a vida delas. Logo no versículo 16, vai falar sobre um coração rebelde. Queridos, eu preciso falar sobre alguma coisa sobre rebeldia. Por que o meu coração se torna rebelde? Porque eu não consigo enxergar mais a mesma visão. Eu estou andando com Ismael e nós temos uma visão de montarmos uma banda, eu e ele vai tocar bateria, eu vou cantar e acabou a banda, a melhor banda do mundo. Aí eu começo a andar com Ismael e eu passo a não ter a mesma visão que o Ismael. E aí eu começo a chamar outros músicos para tocar comigo, porque o Ismael, eu não estou na mesma visão que o... Não, a visão do Ismael está errada. Querido, eu estou fazendo uma rebelião contra o Ismael, porque eu tenho um tratado, eu tenho um pacto. A rebeldia me faz sair da visão de Deus. Queridos, eu posso dizer que Judas era um rebelde. Pastor, por que o senhor vai dizer que vai atribuir mais uma coisa ruim para Judas? Queridos, eu vou atribuir porque Judas queria que Jesus fosse um rei que se assentasse no castelo feito por mão de homens, que reinasse sobre um reino, sobre um castelo feito pela mão de homens. Ele nunca entendeu a missão verdadeira de Jesus. Ele queria que Jesus voltasse para sua cidade e que ele chegasse lá num cavalo alado de asas de ouro, e ele com uma roupa de ouro e com uma coroa de ouro e com bastão de ouro, e gritasse: eu sou o rei. Só que Jesus voltou sentado numa jumenta. A visão periférica que eu tenho sobre o posicionamento e aquilo que Deus quer para mim me faz um rebelde, segundo a palavra de Deus. Sabe quem são os rebeldes? Aqueles que não ouvem, aqueles que não conseguem ouvir. E no versículo 18, eu vou falar sobre desviado. Eu vou explicar todos esses versículos que eu li. É outro texto que eu vou ler agora. Eu vou explicar, mas eu fiz questão de falar sobre esses versículos primeiro, para isso ficar bem gravado na sua cabeça e você ficar aí: uai, mas cadê esse versículo 18 se o pastor leu até o 15? Aonde que ele achou o coração errante? Aonde que ele achou o coração incrédulo? Aonde que ele achou isso? Nós vamos caminhar na palavra e eu vou te mostrar onde estão todos esses versículos e o porquê que Deus colocou esse texto no meu coração. E o versículo 18, eu quero falar sobre aquele desviado. Desviado quer dizer que está fora do caminho,
fora do caminho. Querido, desviado é aquele que não pode reconhecer o descanso do Senhor, é aquele que não entende o que é descansar no Senhor, por isso ele é um desviado. Existe uma via de encontro ao Senhor, existe uma via de encontro ao descanso do Senhor, existe uma condição para ir de encontro ao descanso do Senhor. Se eu não reconheço essa via e esse caminho, se eu não me proponho a andar nessa via e nesse caminho, eu sou um desviado desse caminho. Abre a tua Bíblia, livro de Números, capítulo 20. Agora vai ferver. Números capítulo 20. Já vou ler, porque o nosso tempo urge. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Versículo 2: não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido, quanto expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto? Para morrermos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e lançaram-se sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão e teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis de beber à congregação e os seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Versículo 10: coração errante. Versículo 12: coração incrédulo. Versículo 16: coração rebelde. E versículo 18: coração desviado. Sabe qual que é a principal causa da dureza do nosso coração em relação a algumas situações? Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que existem algumas situações que o nosso coração se fecha e fica endurecido. Sabe qual que é a principal causa? Hebreus 3:13. Você está com sua Bíblia aberta? Abre aqui para mim, áudio. Tem como? Hebreus 3:13. Hebreus 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado.
A principal causa de nós endurecermos o nosso coração é o engano que o pecado traz para as nossas vidas. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque quando nós endurecemos o nosso coração para a voz de Deus, nós estamos pecando contra Deus. Quando nós endurecemos o nosso coração para o nosso irmão, nós estamos pecando contra Deus. E o engano do pecado faz com que o nosso coração fique mais e mais e mais endurecido. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, escrito há 2500 anos atrás. O tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E eu quero dar o exemplo de novo do balanço, que o menino vai e volta, que o menino vai e volta. E eu quero fazer isso sobre o engano do pecado. Vamos, experimentamos o engano do pecado e voltamos. Vamos, experimentamos o engano do pecado e voltamos. E consecutivamente nós permanecemos na situação de tribulação e de adversidade que o deserto traz para as nossas vidas, ao invés de nós vencermos a tribulação do deserto. Todas as vezes que nós somos enganados pelo pecado, pastor, o senhor está falando que o pecado nos engana? Engana. O pecado faz, às vezes, a gente achar que a gente tem razão. Deixa eu te perguntar uma coisa, querida. Deus te chamou para ter razão? Deus te chamou para ter razão, pastor Wagner? Nessa situação eu não errei, eu tenho razão, e por isso eu não preciso pedir perdão. Deus chamou? Deus me chamou para ter razão de alguma coisa sobre esse altar? Sobre essa igreja? Não. Como eu tenho dito aqui, Deus me chamou para amar, e Ele te chamou para amar também, viu, querida? Te chamou para amar também, viu, pastor? O que é amar? O que é amar? Quando eu casei com a minha esposa, eu não casei com ela e fiz um juramento lá diante do juiz no cartório e falei assim: eu vou casar com ela, mas eu só vou amar se ela cozinhar bem. Se ela passar roupa ruim, eu também não vou amar não. Se ela não arrumar a casa, eu não vou amar não. Se ela ficar falando na minha cabeça, eu não vou amar não. Por acaso, quando a gente casa, a gente põe alguma dessas imposições para o juiz? A gente está na condição de impor alguma imposição, de fazer alguma imposição para o juiz, que é a autoridade sobre as nossas vidas? O que é o chamado de Deus, se não amar? E o amar, Ele não quer, Ele não impõe condições, porque Ele não se ensoberbece, Ele não olha os seus interesses, Ele não julga com injustiça, Ele não se exaspera, antes crê, tudo aceita, tudo suporta. Sabe o que diz os Salmos 95, do versículo 6 ao versículo 11? Queridos, eu quero que você tenha só mais um pouquinho de paciência, eu já estou terminando. Salmos 95, versículo 6 ao versículo 11. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais
me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: oh, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Meu Deus, povo de coração transviado, totalmente fora daquilo que Deus tinha. O que o povo fez no dia da provação? O que o povo fez? Murmurou. Sabe o que é murmurar? Querido, murmurar é boato, é falatório profano, é rumor infundado. Quando eu estou murmurando contra alguma coisa de Deus, contra um irmão, contra uma situação, contra o deserto, contra a situação que estou, queridos, eu estou proferindo palavras infundadas que não têm fundamento diante de Deus. Se elas não têm fundamento diante de Deus, elas têm fundamento diante de quem? Do inimigo das nossas almas. Sabe o que é murmurar? É dizer para Deus: eu não preciso de você, eu resolvo com as minhas mãos. O que você quer fazer para mim, eu não quero que você faça, eu não aceito passar por esse processo, por isso eu vou resolver do meu jeito. Isso é murmurar. Quando nós falamos sobre dependência de Deus, a dependência, até nós chegarmos na dependência de Deus, ela passa por um processo, e esse processo quer dizer submeter-se. Submeter-se. O processo de depender do Senhor passa por submeter-se. Sabe o que é submeter-se? Queridos, eu estou no trânsito, o guarda apitou e esticou a mão, eu tenho que submeter. Ou eu me submeto, ou eu atropelo ele e mato ele. O que você escolhe? A minha mãe fala comigo: não vai, e eu não vou, porque se eu for eu quebro a cara. Você que escolhe. Você que escolhe. O meu pastor diz: esse caminho parece caminho de vida, mas são caminhos de morte. E eu entendo e vou, porque eu ouvi a voz do meu pastor, mas essa palavra chegou na minha mente, entrou nos meus ouvidos, mas eu fiz questão de não deixar ela entrar no meu coração. Se ela entrou no meu coração, ela não gerou semente. Por isso eu desobedeço. E aí quando eu chego lá na frente, são caminhos de morte. E aí eu tenho que voltar no meu pastor e contar para ele a tragédia, para ele me ajudar a resolver a tragédia. Provérbios 14:2. Já estou terminando, viu, gente? Meu terminando demora um pouquinho, mas já vai. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Queridos, olha o que diz isso. O que anda na retidão teme ao Senhor, o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Despreza quem? O Deus. Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas a cabo dá em caminhos de morte.
Existem caminhos que nós olhamos e que parece que nós vamos conquistar aquilo que ninguém conquistou, vamos alcançar o que ninguém quis. Está todo mundo contra mim, o pastor é contra mim, ele disse que eu não posso ir, ele disse que eu não posso fazer, ele disse que está errado, mas eu vou porque eu vou. Parecem caminhos de vida eterna, mas são caminhos de morte. Depois chega morto aqui na igreja e faz: pastor, ora aí para me ressuscitar. Já estou terminando. Eu tive perguntando a Deus porquê do deserto, mas eu não queria saber o porquê do deserto, que é a escola do Senhor, que é nada disso. Eu só queria saber duas coisas: quais são as formas que eu tenho para sair do deserto? E só tem duas. Só tem duas formas. A primeira delas, aceitarmos o deserto como prova, resistirmos ao diabo e às suas ofertas e manjares, morrermos para as nossas vontades e esperarmos o tempo da vitória. É a primeira forma de sair, em Deus. Mas tem uma segunda forma. A segunda maneira de sair do deserto é rebelarmos contra Deus, murmurarmos, aceitarmos as ofertas e manjares de Satanás, pecarmos e morrermos, sairmos do deserto para a morte espiritual. É a forma de Satanás. Quais são as duas formas que eu tenho de sair do deserto? Ou da forma de Deus, ou do aspecto do olhar da visão de Deus, ou do aspecto do olhar da visão do diabo. A escolha é sua. Sabe o que fizeram Adão e Eva? Optaram pela serpente. Adão e Eva optaram pela serpente. Quando chega a prova na nossa vida, o Espírito Santo de Deus revela para mim e para você quem nós somos em Deus. Quando o dia da provação chega, o Espírito Santo de Deus, na verdade, está revelando quem é você em Deus. Sabe o que o povo daquele tempo queria? Queria a fartura do Egito. Fartura do Egito? O povo de Israel usufruía da fartura do Egito? Não, eles usufruíam de capim e de areia para fazer tijolo. Mas eles preferiam olhar para Moisés e para Arão e contender com Moisés e com Arão. Moisés, será que você nos tirou desse lugar para nós morrermos de fome nesse lugar? Um lugar onde não tem plantação, não tem água, não tem sombra, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Queridos, quando eles falam isso, eles estão dizendo que eles não querem abrir mão de tudo aquilo que eles têm para experimentar o melhor de Deus. Eles preferem continuar comendo a comida de Satanás. Então, continuando a olhar para o deserto, é como se eu ficasse aqui dentro olhando lá para o mundo. Aqui está gostoso, mas lá fora é bom. Para terminar, sabe por que nós continuamos com o nosso coração endurecido por um monte de questões? Porque nós saímos lá do mundo e viemos para cá, mas o mundo não saiu do nosso coração ainda. Queridos, continuamos ferindo a rocha por causa dos nossos pecados e do nosso coração endurecido. Sabe o que Deus disse para Moisés? Chama o povo diante de vocês, fala com a rocha e ela dará água. Deixa eu te falar quem é a rocha.
Deixa eu te falar quem é a rocha, para nós terminarmos. Esse é o último tópico e eu já estou terminando, estou no final do tópico. Deixa eu te mostrar quem é a rocha. Ramanácia. Obrigado, Deus. Salmo 62, 7. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Salmo 71, 3. Salmo 71, 3. Se tu para mim uma rocha habitável, em quem sempre me acolhe. Salmos 78, 35. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo e o seu Redentor. Salmo 81, 6. Livrei os seus ombros do peso, e das suas mãos foram livres dos cestos. Errado. 81, 16, perdão. Eu o sustentaria como trigo mais fino, e o secaria com o mel que escorre da rocha. O último, Salmos 89, 6. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Salmos 89, 26. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Sabe o que nós estamos fazendo com o coração endurecido? Ferindo a rocha. Deus mandou Moisés bater 2 vezes na rocha. Deus mandou Moisés falar com a rocha, ter um relacionamento, ter uma intimidade, ter uma conversa com a rocha, e brotaria a água da rocha, e todo o povo se maravilharia com aquele milagre. Moisés pegou o seu cajado com raiva. E Deus não me chamou para ter raiva do povo, Deus me chamou para amar. E chegou diante da rocha, povo incrédulo, perverso, toma água, pá. Quem que Moisés feriu? A pedra ou a rocha? O nosso coração endurecido continua ferindo as pessoas. Se fere pessoas, fere diretamente a rocha. Consequência, Números 20, 12 ou 13. Porque não creram na palavra que eu falei diretamente com vocês, não entrarão na terra prometida. Se coloque de pé no seu lugar.